do Senhor, queridos, que prazer estar com vocês mais uma vez, que privilégio é para mim poder estar com vocês, compartilhando a palavra de Deus, refletindo a respeito das coisas que o Senhor deixou para nós. E eu queria falar hoje sobre um tema muito interessante, a colheita. E para a gente meditar a respeito desse tema, eu gostaria de ler o livro de Gálatas, no capítulo 6, dos versículos 7 e 8. E vamos ver o que Paulo escreveu ali e deixou para os Gálatas e trazer isso para os nossos dias atuais, para trazer ensinamento para nós e abençoar a nossa vida. Então diz assim: não se deixe enganar, de Deus não se zomba, pois o que o homem semear, isso também colherá. Quem semeia para a sua carne, da carne colherá destruição, mas quem semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. Querido, Gálatas é um livro de contrastes. Ele fala sobre lei e graça. Ele fala sobre obras da carne e fruto do Espírito. Ele foi escrito por Paulo para aqueles irmãos, os Gálatas, foi escrito para alertar esses irmãos a respeito do perigo e da armadilha que é se prender ao ritualismo da obediência à lei de Moisés. Então, nessa passagem, Paulo ele afirma um princípio dos mais poderosos da Bíblia, que você colhe o que você planta. E esse princípio ele é tanto natural quanto espiritual. Todo agricultor sabe que ele só vai colher aquilo que ele plantou. Ele só vai colher o fruto da semente que ele plantou. E isso também é uma verdade espiritual. E eu gostaria de analisar esse princípio sob dois ângulos. O primeiro ângulo é o seguinte: o que você é hoje é o resultado das escolhas que você fez lá no passado. A sua vida, querido, é uma colheita de hábitos que você plantou lá atrás. E a gente pode resumir assim: cada escolha tem consequências. Boas escolhas têm consequências boas, más escolhas têm consequências desagradáveis. Quem você é hoje, querido, é fruto do que você plantou lá atrás. Nessa nossa sociedade, as circunstâncias influenciam a gente, logicamente, o ambiente onde a gente vive, a nossa família, tudo isso, o nosso ambiente, o nosso contexto nos influencia. Mas grande parte do que você é hoje é o resultado direto das escolhas que você fez lá no passado. E há três realidades a respeito desse princípio da colheita. A primeira realidade, querido, é que você sempre colhe o que você planta. Então, quando você planta uma semente de grama, você vai colher grama, não vai colher milho. Quando o agricultor planta soja, ele vai colher soja. Quando você planta uma árvore, você vai colher o fruto daquela árvore. Vamos lembrar da história de Jacó. Jacó, ele foi vítima desse princípio. Ele não era o primogênito, mas ele fez arquitetou um plano com a sua mãe para roubar a primogenitura do seu irmão Esaú. E aí ele foi lá, se vestiu como o irmão Esaú, como um caçador, botou uma pele sobre o braço dele para enganar o pai Jacó, que já era velho, e aí receber a bênção da primogenitura. Com isso ele ganhou a inimizade do irmão e lá na frente ele também foi enganado. Quando ele foi se casar, ele se apaixonou por uma mulher chamada Raquel e o pai dela, chamado Labão, enganou ele. Ele queria casar com Raquel, o sogro disse: você tem que trabalhar 7 anos para mim. Ele trabalhou 7 anos. Na hora de entregar a Raquel, o sogro entregou a irmã mais velha, a Lia. E aí, quando ele descobriu, já estava casado com a Lia. E aí teve que trabalhar mais 7 anos para ter poder se casar com Raquel. Ele foi enganado. E mais tarde os filhos dele também enganaram ele, porque eles disseram que o seu filho preferido, José, havia sido morto por um animal e por muitos anos ele viveu essa dor de achar que o filho tinha sido morto. Então, querido, você colhe o que você está plantando. Então, se você é uma pessoa amarga, que irrita as outras pessoas, não se surpreenda se você receber hostilidades dos outros. Então, se você está plantando sementes de bondade e de amor, você vai achar pessoas gentis e amorosas com você. Isso é irrefutável. Jesus disse assim lá em Lucas 6,44:
cada árvore é conhecida pelo seu próprio fruto. As pessoas não colhem figos de espinheiros, nem uvas de abrolhos. Então, querido, isso é um princípio. Uma outra verdade a respeito disso, desse princípio, é que você sempre vai colher mais do que você planta. Quando você planta uma sementezinha de feijão, você não vai colher uma única semente de feijão. Você vai colher um pé de feijão com várias vagens ali, contendo vários grãos de feijão. Quando você planta um abacate, você vai aquele abacate, aquela semente de abacate vai gerar uma árvore frondosa que vai dar milhares de frutos durante toda a sua vida. Então, o que acontece, querido, é que uma pequena ação, ela vai redundar numa colheita em massa. E isso vale também para a vida espiritual. Vamos lembrar da história de Abraão? Abraão e Sara tiveram uma promessa de que seriam pais de uma grande nação. A promessa estava demorando a se cumprir, eles já eram velhos, e aí Sara arrumou um jeitinho de ajudar a Deus, de querer ajudar a Deus. E aí entregou a sua serva Agar para Abraão. E eles se conheceram, e aí nasceu Ismael. De Ismael, então, nasceu uma grande nação. Logo em seguida, depois de Ismael, nasceu Isaac, que era o filho da promessa. E a partir de Isaac, nasceu então todo o povo de Israel. Então, olha bem, a descendência de Ismael gerou toda a descendência dos árabes. E a descendência de Isaac gerou toda a descendência de Israel. E eles são inimigos para sempre, sempre foram inimigos, desde Ismael e Isaac. Olha que consequência terrível que aconteceu. Então, querido, há um ciclo de colheita que é verdade na nossa vida. Se você semeia um pensamento, você vai colher um ato. Se você semeia um ato, vai colher um hábito. Se você semeia um hábito, vai colher um caráter. Se você semeia um caráter, vai colher um destino. Então, você vai sempre colher mais do que você planta. Uma outra verdade a respeito desse princípio é que você sempre colhe depois que você planta. Então, quando você planta uma semente, ela não sai do chão imediatamente. Você planta e precisa regar até que chegue o tempo da colheita, até que aquele fruto possa ser colhido. Todo agricultor sabe disso, e todo agricultor é paciente para esperar o momento certo de colher o fruto daquilo que ele plantou. Muitas vezes ele tem que esperar meses até que aquilo ali floresça e ele possa colher. Espiritualmente falando, querido, as nossas escolhas, elas são assim também. Muitas vezes nós fazemos escolhas corretas, mas leva um tempo até que aquela escolha vire um fruto e floresça. Com certeza, o princípio da colheita também se aplica, queridos, não só a pessoas físicas, mas também a nações. Agora mesmo, nesse momento, a gente está sofrendo, né? Muitas coisas que foram plantadas lá atrás. E aí o povo está sofrendo. Isso é uma verdade absoluta. Mas eu tenho uma boa notícia para você. Há esperança para nós. Você não pode fazer nada sobre o seu passado. Você não pode mudar o que foi feito no passado. Mas certamente você pode fazer algo em relação ao seu futuro. Então vamos ver o princípio da colheita sobre um ângulo diferente agora. O que você vai ser amanhã será o resultado das escolhas que você faz hoje. Então cuidado. Se você tem uma vida egoísta e autodestrutiva, você está plantando coisas ruins para o futuro. As sementes que a gente planta, querido, elas são em grande parte pensamentos e ações. Toda vez que a gente nos permite, né, pensar coisas e abrigar rancor, queixa no nosso coração, isso vai gerar semente ruim na nossa carne. A Bíblia não diz se você plantar mais escolhas, você pode colher uma safra de mais consequências. Não, isso é causa direta, é irrefutável. Se você plantar coisas ruins, vai colher coisas ruins. Agora, seja paciente, amado, porque você pode não desfrutar dessa colheita imediatamente. Vai ter que ter um tempo para que isso floresça. E eu vou dizer para você, muitas vezes nós plantamos coisas boas que vão ser colhidas pelas outras gerações, pelos nossos filhos e nossos netos. Isso é uma verdade. Hoje a gente colhe coisas boas de gente boa que plantou lá atrás. A Bíblia diz o seguinte: aquele que semeia no Espírito, do Espírito se fará a vida eterna. Então, queridos, há 2 dias na nossa semana com os quais a gente não
tem como se preocupar. Sabe quais são? O dia de ontem e o dia de amanhã. Não tem como você mudar o ontem. As coisas que você fez, se você cometeu erros, fez coisas no passado, não tem como você mudar, já está feito. E o amanhã, não adianta você ficar cheio de cuidados e encargos com o amanhã, porque você não consegue mudar o seu amanhã. Eu fico pensando, na passagem de 2019 para 2020, a gente sempre faz projetos para o ano, né? Eu fiz os meus projetos quando foi no dia 31 de dezembro de 2019. Esse ano eu quero fazer isso, quero fazer aquilo outro. Nada do que eu quis fazer conseguiu se concretizar, porque a gente entrou num ano terrível em que a nossa vida virou de cabeça para baixo. Quando que a gente podia pensar que isso pudesse acontecer? Você não consegue determinar o seu futuro, o que você vai fazer, mas você pode fazer boas escolhas hoje. O único dia que você pode realmente agir é o dia de hoje. Então, queridos, vamos, portanto, viver um dia de cada vez, assim como Jesus falou lá em Mateus 6,34, dizendo assim, não vos inquieteis, pois pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo, basta cada dia o seu mal. Então Jesus, o que ele estava querendo dizer? Não é para você ficar se preocupando com hoje, mas viva o seu hoje, faça as escolhas certas hoje. E no versículo anterior, no versículo 33, Jesus estava dizendo assim, mas buscai primeiro o reino e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Então você não pode fazer nada a respeito da colheita do passado, e não adianta também você ficar preocupado com a colheita do próximo ano, mas a colheita de hoje você pode então fazer boas escolhas. Então lá em Gálatas 6:9 diz assim, não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo próprio colheremos se não desistirmos. Queridos, concluindo essa nossa breve reflexão de hoje, né, o que será o seu amanhã vão ser as escolhas que você vai fazer hoje. Então vamos continuar plantando boas sementes, fazendo boas escolhas, levando bons hábitos para que a gente tenha uma boa colheita amanhã. Não desanime se você não está vendo o esforço do seu plantio hoje, do que você está fazendo hoje. Não desanime, continue plantando boas sementes, fazendo boas escolhas, que você vai colher bênçãos. Nós estamos experimentando o benefício do serviço e do sacrifício de gerações anteriores à nossa, que fizeram boas escolhas, e hoje a gente colhe isso. A nova vida, ela está aqui por causa de pessoas que tiveram uma visão, que se sacrificaram para que essa visão chegasse até nós e se tornasse realidade. E eu quero perguntar para você, quais as escolhas que você tem feito? Amado, que escolhas você tem feito? Faça boas escolhas, não desanime, continue fazendo boas escolhas, porque aí o seu amanhã vai ser certo e cheio de uma boa colheita. É o que Deus tem para você nesse dia. Que você seja abençoado, que você tenha uma semana de boas escolhas, uma semana de colheita de coisas que você já plantou lá no passado e que vão florescer na sua vida, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe tremendamente. Amém.